Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. É com grande satisfação que declaramos aberto o Seminário Internacional Segurança Alimentar e Segurança Energética, Estratégias da Expansão de Alimentos e de Biocombustíveis na Europa e no Brasil. A atividade que integra as comemorações oficiais do Ano da França no Brasil, 2009. O seminário é uma realização conjunta do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain da École des Hautes Études en Sciences Sociales e da Maison des Sciences de l'Homme. O evento conta com o apoio também da Administração Superior, do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, do Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD, da Fundação Carlos Chaga Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, do CPDA-UFRJ, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Embaixada da França no Brasil e do Ministério das Relações Exteriores da França, do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Cultura do Governo Brasileiro. Agradecemos a todos pela presença e desejamos um ótimo seminário. Vamos agora compor a mesa de abertura. Chamamos para a mesa o ilustríssimo professor Nelson Jorge Moraes Matos, coordenador de Produção Integrada ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A ilustríssima senhora Rosa Freire Furtado, presidente do Centro Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. O ilustríssimo professor Afrânio Raul Garcia, diretor do Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain. O ilustríssimo doutor Ricardo Henriques, assessor da presidência do BNDES. Ilustríssima professora Eli Diniz, coordenadora do INCT-PEPED da UFRJ. Excelentíssimo senhor Hugues Guabot, cônsul da França no Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Jean-Guillaume Bretenou, conselheiro agrícola da Embaixada da França em Brasília. Ilustríssimo doutor Joaquim Soriano, coordenador do NEAD-MDA. Ilustríssimo professor John Comerfort, coordenador do CPDA-UFRJ. E, por fim, o ilustríssimo professor Sérgio Leite, coordenador do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura do CPDA-UFRJ. Com a palavra, o ilustríssimo professor Nelson Jorge Moraes Matos. Quero parabenizar, em nome do magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Ricardo Mota Miranda, aos coordenadores desse evento, justificando a sua ausência pelo fato de que estamos iniciando os festejos referentes aos 100 anos de fundação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Por essa razão, o professor Ricardo pede mil desculpas por não poder estar presente aqui nesse grandioso evento. Por formação, quando fui convidado para substituí-lo, fiquei muito lisonjeado, não pelo cargo que ocupo hoje na Rural, mas pela minha própria formação acadêmica, onde ao longo de 32 anos de lecionação, sempre tenho pautado todas as minhas disciplinas na área de produção de alimentos. Tem sido uma gratificação muito grande quando vejo um seminário
aonde o tema produção de alimentos, ou segurança alimentar, né, que é um tema hoje extremamente importante, considerando que faz parte da pauta de discussão nos diferentes fóruns a nível de mundo e, particularmente, no Brasil, onde a grande preocupação recai sobre o crescimento demográfico da população, que ocorre muitas das vezes de ordem geométrica, e a população de alimentos não acompanha. Na academia, nós temos buscado formas alternativas, com o objetivo sempre de aumentar a produtividade, quer seja ela agrícola, quer seja ela na área de produção animal. No meu caso específico, tenho trabalhado sempre com a utilização de metodologias buscando o aumento da produção animal, considerando tratar-se o Brasil de um grande celeiro de produção de alimentos, quer seja ele de origem animal, quer seja ele de origem vegetal. No entanto, nós não podemos esquecer que produção de alimentos e a busca incessante de formas adequadas de eliminar, em particular, a contaminação do nosso planeta, tem levado também à busca de produção de compostos energéticos ou aumento da eficiência energética de compostos de compostos orgânicos que possam substituir a combustíveis fósseis. Nesse aspecto, o Brasil também se destaca, não somente na produção de biodiesel, de várias oleaginosas, como também na produção do etanol da cana. Tenho certeza que ao longo desse seminário o tema é vibrante, o tema suscitará grandes discussões e eu tenho certeza que sairão daqui grandes contribuições para a formulação de políticas, quer sejam elas no Brasil ou nos parceiros aqui presentes, em particular a França. Então, quero parabenizar os organizadores e quero desejar a todos, em nome da reitoria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um excelente e tenho certeza que será seminário. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Rosa Freire Furtado. Boa tarde a todos. Em nome do Centro Celso Furtado e no meu próprio, porque eu tenho aqui vários amigos, eu desejaria dar boas-vindas a todos vocês. Eu só queria lembrar de um detalhe. O professor Christian Comeliot, faz 11 anos, mais ou menos, houve um seminário na França sobre a obra de Celso, e o professor Comeliot estava presente. E ele fez um texto muito bonito sobre Celso, no qual ele falava da importância da criatividade no processo do desenvolvimento, da criatividade das ideias, portanto, o grande peso das ideias e também a necessidade de haver um laço entre a teoria e a prática. Eu acho que eu tenho certeza que esses dois vertentes, essas duas vertentes do pensamento vão estar presentes aqui. Esse tema é um tema que Celso não chegou a estudar propriamente, mas eu me lembro que no final da vida, uma das suas últimas conversas que nós tivemos era exatamente que o Brasil deveria ficar muito atento ao problema da segurança alimentar. Eu queria dizer que eu estou muito satisfeita de ver essa parceria com a Maison des Sciences de l'Homme, a École de Hautes Études, e a Universidade Federal Rural daqui do Rio de Janeiro, e que o Centro Celso Furtado está aberto a outras parcerias do gênero, e essa acho que vai ser uma das primeiras, e desejo a todos um bom seminário. Muito obrigada. Com a palavra, a professora Frânio Raul Garcia. Bom, em nome do Centro de Pesquisas do Brasil Contemporâneo da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais da França e, sobretudo, do Yassi Sachs e de todos os colegas lá, queria dizer da satisfação da realização desse colóquio com os parceiros que nós sempre tivemos aqui em termos de pesquisa e debate com o Centro Celso Furtado, com o Centro
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola, como o BNDES e todos os outros que estão nessa mesa, e, sobretudo, de poder tratar de um problema tão, ao mesmo tempo, candente e com os pesquisadores todos que estão aqui presentes. Queria agradecer a todos, sobretudo, de terem feito de tão poucos recursos um seminário de tão alta qualidade. Bom, eu espero que a gente aqui possa, no final, ser ainda mais contente do que hoje. Muito obrigado. Com a palavra, Dr. Ricardo Henriques. Boa tarde. Em nome do BNDES, em nome do presidente do BNDES, queria dar boas-vindas a todos, dizer que é uma honra para o banco poder acolher um evento do ano da França e Brasil aqui nesse auditório e, especificamente, trabalhar junto com a nossa tradição, com o Centro Celso Furtado, num tema que, tanto segurança alimentar como segurança energética, que é a fronteira das opções da agenda de desenvolvimento que definem parte da estratégia do BNDES, na medida em que, de forma crescente, incorpora os recortes socioambientais como elementos estratégicos de decisões cruciais para uma nova fase do desenvolvimento do país. Então, poder acolher esse evento, esse seminário, no banco e dar conta de uma das suas dimensões, que é também ser um banco de conhecimento, é de muita valia para todos os técnicos do banco e, evidentemente, nós esperamos que o seminário seja bem sucedido e que saímos daqui não só mais sabedores e conhecedores, mas certamente mais críticos e capazes de intervir numa agenda sustentável para o desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado e bom trabalho. Professora Eli Diniz. Bom, boa tarde. Em nome do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, eu quero também parabenizar os organizadores deste evento, desse seminário internacional sobre a segurança alimentar e segurança energética, que são dois temas fundamentais da agenda pública contemporânea. Agradeço o honroso convite para participar dessa mesa de abertura. Não sou especialista nessa temática, mas sou uma leitora de vários dos pesquisadores que estarão aqui presentes e, atualmente, coordeno um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja sede é a UFRJ, mas que congrega uma série de instituições, inclusive a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desse pool de pesquisas, participam alguns dos pesquisadores que estarão aqui nos próximos dias discutindo e trocando ideias sobre esses temas tão relevantes. Na verdade, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia tem inúmeras convergências e sinergias com a problemática que vai ser discutida ao longo deste seminário. Na verdade, existem muitos grupos de pesquisas congregados neste Instituto de Ciência e Tecnologia, mas existe um denominador comum entre todas essas pesquisas. E esse denominador comum está representado por um novo conceito de desenvolvimento que pretende superar o conceito minimalista e reducionista que preponderou no passado recente. Então, o novo conceito de desenvolvimento, na verdade, se sustenta em torno de três grandes questões: a ética, a equidade e a sustentabilidade. Nesse sentido, não há dúvida que nós teremos muito que aprender ao longo deste seminário e eu desejo a todos uma boa discussão e tenho certeza que nós sairemos daqui com um ganho em termos do conhecimento sobre essa temática. Muito obrigada, sucesso. Com a palavra, senhor Yu Guabo.
Boa tarde a todos e todas. Quero saudar meus companheiros da mesa oficiais. Primeiro, agradecer ao BNDES, nosso amigo presidente Luciano Coutinho, de permitir essa reunião nesse prédio do BNDES. Também agradecer ao Centro de Pesquisa do Brasil de l'École des Études en Sciences Sociales e também ao Centro de Pesquisa da UFRJ, de organizar este colóquio no âmbito da Nova França no Brasil. Se me permite também umas palavras em francês, estou pagado para fazer também a promoção da língua francesa, parte dos papéis. Mas temos também tradução e quero saludar nossos amigos intérpretes. Então vou tentar traduzir. Je vais le faire un peu en français, oui. Estamos em Rio de Janeiro e a metade dos brasileiros que falam francês está no estado de Rio de Janeiro. Le thème sur lequel vous allez travailler porte sur l'utilisation d'un des biens les plus précieux pour l'homme, c'est-à-dire la terre. Et le débat sur l'exploitation de la terre pour les cultures, pour la production de biocarburants provoque, et c'est normal, des discussions passionnées. Tout le monde connaît la problématique de la politique agraire au Brésil, mais aussi les problèmes de la politique agricole dans l'Union européenne. On a des gros problèmes actuellement, notamment sur le lait, par exemple, laité. C'est pour ça, je crois, qu'il était opportun que ce cycle de conférences proposé maintenant sur le Brésil contemporain parle de ce thème. Vos discussions certainement amèneront un dialogue entre chercheurs, entre professeurs, entre intellectuels du Brésil et de la France pour voir de quelle façon on peut renforcer un partenariat scientifique entre équipes françaises et brésiliennes. Et le seul mot que je voudrais dire, c'est que ce dialogue au niveau des scientifiques rentre dans un objectif beaucoup plus ambitieux. Entre le Brésil et la France existe dorénavant un partenariat stratégique et le Brésil et la France ont l'ambition de peser, d'avoir plus de poids ensemble dans le monde. On avait une vision commune, les mêmes valeurs démocratiques et sociales, la même ambition de construire un monde plus équitable, plus juste, plus ouvert. Et c'est un peu le message que nos deux pays souhaitent faire passer à l'ensemble du monde. On le voit dans les différentes rencontres internationales entre le Brésil et la France. Pour nous, Français, pour mon pays, la France, le Brésil est un grand pays, un des grands pays du XXIe siècle. Et c'est pour ça que la France accompagne en géopolitique le Brésil pour qu'il soit, par exemple, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il participe pleinement à la réforme du Fonds monétaire national, qu'il également fasse partie de cette réunion, de ce club des pays économiques importants, qui s'appelait le G8, qui pour nous Français est maintenant mort, puisque c'est le G14 ou le G20, et le Brésil est, j'allais dire, le porte-parole de la nouvelle économie. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Inde, c'est le Brésil et le président Lula qui sont les représentants de cette nouvelle économie. Tout cela a été rappelé ici à Rio de Janeiro au mois de décembre de l'année dernière, lorsque le président Sarkozy et le président Lula ont signé des partenariats stratégiques importants. Il y a 30 partenariats et pour affronter les différents défis que nous avons. Et pour que ce soit du développement durable, que ce soit sur les problèmes d'environnement, que ce soit sur les problèmes de position économique, tous ces sujets ont été traités dans ce partenariat stratégique.
Donc c'est important également que ce dialogue politique soit suivi au niveau de ce qu'on appelle dans mon pays la société civile, c'est-à-dire que les chercheurs, les universitaires travaillent ensemble pour donner de la consistance à ce dialogue politique. Donc c'est ce que je souhaitais vous dire cet après-midi. Désolé en français. Vous remercier d'avoir organisé ce colloque qui rentre complètement dans le cadre de l'année de la France au Brésil. Vous terminez par conclure, c'est pour nous un symbole très fort. Le 7 septembre, Dia Nacional Brasileiro, le président Sarkozy était à Brasilia. C'est la première fois qu'un chef d'État qui ne soit pas latino-américain ait été l'invité officiel de nos amis brésiliens. Et pour nous, ça a une symbolique forte. En politique, la symbolique est importante. Donc, vous souhaitez de bons travaux. Remerciez encore tous les participants et boa sorte e parabéns. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Jean-Guilhem Prétenu. Boa tarde a todos. Agradeço também pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a visão institucional da França sobre o tema do evento. E também vou falar em francês para a promoção da língua francesa aqui em Rio de Janeiro. Donc je vais vous très rapidement, enfin j'espère, vous dire deux mots sur la vision de la France sur les deux sujets qui sont abordés aujourd'hui, en essayant de faire un peu le lien entre les deux. Tout d'abord pour vous rappeler que la politique française en matière de biocarburants est une politique vraiment incitative, car elle vise des objectifs précis. Le premier de ces objectifs, c'est de réduire les gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Le deuxième, c'est de réduire la dépendance au pétrole à long terme, donc dans un objectif de sécurité énergétique. Et le troisième, c'est aussi d'offrir une possibilité de diversification à des filières agricoles et aussi de nouvelles opportunités au secteur industriel en Europe et en France. Et si cette politique en faveur des biocarburants est incitative, elle est aussi raisonnée. Les cultures les surfaces qui sont occupées par des cultures de biocarburants sont pour la plupart des anciennes jachères. Elles se sont aussi substituées à la culture du sucre suite à la réforme de la politique européenne du sucre qui a conduit à baisser très notablement la production de sucre. Donc on ne s'est pas lancé dans les biocarburants à tout hasard. De nombreuses études ont été menées pour évaluer l'impact sur l'utilisation des surfaces en Europe. Les objectifs d'incorporation de biocarburants dans les carburants européens sont considérés aujourd'hui comme raisonnables, mais ils sont aussi révisables si on se rend compte qu'on s'est trompé dans les évaluations. Je veux aussi rappeler que la France a été un des principaux moteurs au niveau européen sur la directive sur les biocarburants qui vise à fixer des critères de durabilité pour ces biocarburants. Et elle participe activement à la définition de ces critères, de même qu'à tous les débats internationaux sur le sujet, par exemple avec le Brésil au sein du Global Partnership pour les Bioenergy. L'impact sur la sécurité alimentaire est aussi un élément très important qui est pris en compte. Cette directive européenne dont je parlais prévoit un rapport régulier sur l'impact sur la sécurité alimentaire du développement des biocarburants. Et elle prévoit la possibilité de revenir en arrière sur les objectifs d'incorporation dans le cas où on verrait un impact sur la sécurité alimentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la position de la France sur toutes les questions de sécurité alimentaire qui ont notamment pris beaucoup plus d'importance politique après la crise des prix alimentaires en 2008. Je voudrais vous dire quelques mots du partenariat mondial pour la sécurité alimentaire et l'agriculture qui a été initié par le président Sarkozy et adopté par la communauté internationale depuis 2008. Pour la France, c'est un sujet très important dont on espère qu'il pourra trouver une concrétisation lors du sommet mondial de la faim qui aura lieu du 16 au 18 novembre prochain à Rome. Et je dois signaler que c'est un sujet sur lequel nous travaillons étroitement avec le Brésil, que ce soit à Brasilia, à Paris ou à Rome, qui est le siège de la FAO. Très rapidement, je vais vous présenter les trois piliers de cette initiative pour le partenariat mondial sur la sécurité alimentaire et l'agriculture. Le premier, c'est un pilier financier. Il s'agit simplement de dire qu'il faut remettre l'accent et maintenir l'importance d'un investissement accru sur les questions d'agriculture et de sécurité alimentaire, mais pas seulement en mettant plus d'argent, aussi en le faisant de façon coordonnée et efficace, et
en respectant les stratégies propres aux pays, aux régions qui sont concernées. Là, je pense que c'est un point très important pour la France comme pour le Brésil que de respecter la souveraineté des définitions des politiques. Je pense qu'on en parlera aussi aujourd'hui. C'est un sujet vraiment évidemment important, tant pour la sécurité alimentaire que pour les questions de politique énergétique. Le deuxième pilier est un pilier politique. C'est simplement d'essayer de construire un espace de dialogue politique qui implique tous les acteurs, et ça a été dit par Monsieur le Consul, à la fois la société civile, mais aussi les scientifiques et les décideurs politiques, pour discuter de sécurité alimentaire, mais pas seulement en parlant d'agriculture, en parlant aussi de toutes les politiques qui peuvent avoir un lien avec la sécurité alimentaire et l'agriculture. Je pense que là, on rentre vraiment on voit tout à fait le lien qu'on peut faire avec le débat et avec le sujet de ce séminaire, qui est politique de sécurité alimentaire et politique de sécurité énergétique, et la cohérence entre ces deux politiques. On avance beaucoup sur ce sujet, on espère également le concrétiser lors du sommet de Rome. Et le troisième pilier, qui est peut-être celui qui va le plus vous parler dans le cadre de ce séminaire, c'est un pilier scientifique. L'idée, c'est de mettre en place, un peu à l'image de ce qui est fait dans le cadre du GIEC sur le changement climatique, une expertise scientifique et professionnelle de haut niveau pour donner des éléments objectifs, faisant l'objet, si possible, d'un consensus ou au moins d'une explication précise des différents enjeux entre les spécialistes pour orienter les décisions politiques. C'est un panel d'experts qui est en cours de mise en place et dont on espère qu'il pourra aborder un certain nombre de sujets très importants en termes de sécurité alimentaire. Alors, on parle évidemment d'interaction entre sécurité alimentaire et changement climatique, mais évidemment la question des interactions entre politique de sécurité alimentaire et politique énergétique sont évidemment au cœur de ces enjeux-là. Et je pense que l'exemple de ce séminaire et les discussions entre scientifiques, entre chercheurs, entre experts qu'on va avoir aujourd'hui, ça préfigure tout à fait le type de discussion qu'on aimerait avoir à un niveau multilatéral pour orienter et donner des indications importantes aux décideurs politiques sur ces sujets, et notamment sur le sujet de la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Com a palavra, Dr. Joaquim Soriano. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra e uma satisfação receber o convite para participar desse seminário. É uma tradição do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário colaborar com a pesquisa, com o debate, com a investigação científica no âmbito das nossas atividades. E esse seminário tem uma atualidade e uma urgência muito significativa. É com enorme preocupação que nós queremos acompanhar o desenvolvimento desse debate, da combinação do desenvolvimento no Brasil da produção de biocombustíveis e a relação que isso mantém com o nosso intuito e as nossas políticas públicas de apoio à agricultura familiar e aos assentamentos da reforma agrária. Portanto, espero que seja coberto de êxito esse seminário e que possa contribuir, mesmo que de forma indireta, para a produção das nossas políticas no âmbito governamental. Muito obrigado. Com a palavra, professor John Comerford. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome do CPDA, saudar os membros da mesa e todos os participantes. Gostaria de dizer que é um orgulho para o CPDA fazer parte do conjunto dos realizadores desse evento, em particular através do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura. E dizer que no CPDA nós consideramos fundamental o esforço de fazer com que o conhecimento produzido pela academia contribua para complexificar, problematizar e debater questões candentes que estão na ordem do dia. E certamente a questão enfocada por esse seminário está na ordem do dia, tanto no plano nacional como internacional, e necessita de um esforço de reflexão sistemática e crítica, né? Nós acreditamos que colaborar para promover e aprofundar debates dessa ordem é a contribuição que nos cabe, né? Enquanto instituição de ensino e pesquisa voltada para análise, né, e discussão das questões ligadas à agricultura, desenvolvimento e transformações no mundo rural. Sendo assim, eu
agradeço em nome do CPDA a todas as instituições e pessoas que estão contribuindo para a realização do evento, né? E desejo a todos um bom evento, né? Muito obrigado. Com a palavra, professor Sérgio Leite. Boa tarde a todos. Para o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, é uma honra poder organizar e compartilhar com os nossos parceiros este evento que integra as atividades oficiais de comemoração do Ano da França no Brasil, né, e que, para o Observatório, dialoga diretamente com um dos nossos eixos de trabalho direcionados à análise das políticas públicas voltadas ao setor de bioenergia. Eu gostaria simplesmente de aproveitar a oportunidade para, em nome da comissão organizadora, registrar os nossos agradecimentos à administração superior da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e ao Instituto Multidisciplinar, e especialmente nas pessoas do reitor Ricardo Miranda, da professora Áurea Echevarria e da professora Lúcia Dupré. Também queria agradecer ao BNDES, que nos recebe gentilmente na sua casa, agradecendo particularmente ao Ricardo Henriques, presente aqui na mesa, ao Álvaro, à Ana Lúcia e à Maristela. Gostaria de agradecer também ao Centro Internacional Celso Furtado, especialmente no esforço empreendido pela Rosa Freire Furtado, aqui presente, ao Pedro Souza, ao Glauber e à Adriana. Também agradecer muitíssimo ao NEAD, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, particularmente ao Dr. Joaquim Soriano, Leida Farias e Carol Fleury. Também gostaria de agradecer ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, que também não mediu esforços para nos apoiar dentro de um conjunto de projetos que congrega o próprio Instituto. Particularmente, somos muito gratos às professoras Eli Diniz e Ana Célia Castro, ambas presentes aqui no nosso evento. Agradeço ainda à Embaixada da França no Brasil, ao Consulado, ao Ministério das Relações Exteriores, à CAPES, CNPq, Ministério da Cultura do Brasil, FAPERJ e também ao CIRAD, fazendo também menção especial ao CRBC, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e eu gostaria de ressaltar o trabalho desenvolvido por Natália Mesquita, que também se desdobrou para, de certa forma, atender às nossas necessidades de realização do encontro. No campo local da organização, eu queria registrar os esforços empreendidos por Alejandra Esteves, Kátia Grisa, Diva Faria, Eduardo Ferrão, Karina Cato, Príncia, Silvia Zimmermann e Valdemar Júnior, que também estão já há algum tempo se dedicando para que este evento possa ter efetivamente um bom desempenho. Eu quero efetivamente aproveitar aqui esta abertura para fazer uma homenagem a 3 colegas falecidos recentemente, que cada um deles, à sua maneira, estiveram à frente da produção e análise de dados relacionados ao nosso tema, bem como também na reflexão sobre questões importantes ligadas ao setor sucroalcooleiro no país e aos dilemas que esse setor enfrenta. Nesse sentido, eu queria muito respeitosamente registrar nossa homenagem a Tamas Smerexani, da Unicamp, a Lígia Sigor, do Museu Nacional do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRJ, e ao amigo Francisco Medeiros, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Bom, desejo a todos um bom trabalho ao longo dos 3 dias e também desejo uma boa estadia àqueles que chegam ao Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradecemos a todos os membros da mesa, o seminário está aberto e vamos desfazê-lo para preparar para a conferência magna.